Olá, que seja o amor de Deus o motivo da sua sobrevivência nesse momento de tantas lutas e tantas tristezas. Estamos mais uma semana no isolamento social, né, e seguiremos o decreto tanto do Estado como do município, que nos diz que precisamos ficar em isolamento social até o dia 18 de maio. Portanto, nessa semana, mais uma vez, estaremos online. Quero parabenizar nossos aniversariantes da semana. Laís no dia 4, Wagner no dia 5, no dia 7, Luana e no dia 8, Magno. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês e a minha oração é que o Senhor coloque o seu poder, a sua graça e o seu amor sempre no caminho de vocês. Que sejam as palavras de vocês temperadas com o amor de Deus como prova de testemunho de transformação de vida para aquele que precisa receber a vida na graça de Deus. Parabéns a cada um de vocês. Deus os abençoe. Irmãos, nós nessa semana, como seria tempo de ceia, eu quero caminhar um pouco pelo cenário da ceia. Mas eu quero ministrar apenas naquele momento da ceia, ou sobre aquele momento da ceia. Quero caminhar desde o momento que Jesus Cristo tem seus pés ungidos em Betânia, porque o apóstolo Lucas, aliás, o evangelista Lucas, relata que isso aconteceu 2 dias antes da Páscoa, até o momento da Páscoa em si. E eu quero destacar agora Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 45. Lucas 22, 45. Quando a palavra do Senhor diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Essa é a cena do Getsêmani, né, onde Jesus Cristo ora ao Senhor e seu coração está muito angustiado. Ele sente a morte chegar perto. Está em um momento de muito esforço e de muita pressão. A gente percebe um sentimento quase depressivo na fala de Jesus Cristo. E Jesus ele vai com Pedro, Tiago e João e pede para que eles fiquem vigiando juntamente com ele. Mas os discípulos não conseguem segurar, e todas as vezes que Jesus Cristo volta, eles estão dormindo. Aqui em Lucas 22, 45 destaca que eles estavam dominados pela tristeza. Também estavam sob grande pressão. Esperavam um Messias diferente, né? Da forma que Jesus Cristo vinha se apresentando, eles não entendiam o que havia de acontecer. Então, eu quero destacar aqui a tristeza. E aí eu quero trazer, porque nesse momento a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo. Eu quero trazer algumas informações daquilo que eu percebo no texto sobre a tristeza. Primeiro, a tristeza pode encobrir a bênção da vitória. Eu quero trazer você para João capítulo 16, nos versos 20 a 22. E lembre-se, a gente está no cenário da ceia. João 16, 20 a 22, quando o texto bíblico diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aí Jesus Cristo traz o exemplo da mulher que está para dar à luz. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei outra vez eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus Cristo cita exatamente o momento difícil que virá
ele fala exatamente que o mundo poderá persegui-los. Ele fala do momento difícil da perseguição, do julgamento. Ele está se referindo a tudo isso, da crucificação, da morte dele, mas ele fala que vem. E quando ele fala que vem ou verei vocês novamente, ele está falando exatamente da ressurreição. Estará com eles novamente e a alegria deles será restaurada. Nesse mesmo texto, João 16, nos versos 1 a 7, a palavra de Jesus, ou a fala de Jesus é assim: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Veja o verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me perguntará: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João 16, nos versos 1 a 7. Aqui está a promessa do Espírito Santo, ou da descida do Espírito Santo. E a gente percebe claramente aqui que a tristeza pode encobrir a bênção da vitória. Jesus estava quase dizendo para eles: eu vou, mas vocês precisarão manter a alegria, já que a minha ida está ligada intrinsecamente à vinda do Espírito Santo. Isaías capítulo 35, no verso 10, Isaías fala do povo de Israel, mas profecia, já é profecia acerca do Messias. Isaías 35, 10, o profeta diz assim: e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos e alegria, duradoura alegria coroará suas cabeças, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e os suspiros fugirão. Aqui sempre, da mesma forma que em Jesus Cristo, a tristeza dá lugar à alegria. E os discípulos não conseguiam entender assim no Getsemane. Eles estavam tomados pela tristeza de tal forma que estavam esmorecidos e não entendiam o que poderia estar acontecendo. Veja, Apocalipse capítulo 21, nos versos 1 a 4, quando essa tristeza dá lugar à alegria também. Apocalipse 21, de 1 a 4, o Senhor diz assim, através do apóstolo João: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha no trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A tristeza sendo substituída pela alegria. Se nós não entendermos que muitas vezes a tristeza vem exatamente para cobrir essa alegria possibilitada no futuro, nós não conseguiríamos entender também a graça de Deus,
o amor de Deus e as bênçãos que virão. Hebreus capítulo 11, aliás capítulo 12, no verso 11, nos dá claramente essa noção quando o escritor de Hebreus diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E aí, a fala vem no sentido de quando você estiver sendo disciplinado pelo Senhor, entenda que apesar do momento da tristeza, a alegria vem depois, porque vem a maturidade, vem o fruto da justiça, vem a paz ministrada pelo amor de Deus. E vem essa paz que é o árbitro, o juiz dos nossos corações. Então, claramente, os discípulos precisavam entender que aquele momento de tristeza era um momento que daria lugar em breve à alegria, porque o Senhor ressuscitaria, estaria com eles mais um tempo, e aí subiria aos céus e enviaria o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. Mesmo que eles não tivessem entendido, mesmo que ficassem esmorecidos, foi exatamente assim que aconteceu. E é exatamente assim que Deus quer que entendamos. Que as tristezas do momento vão dar lugar à alegria do futuro. Isso nos faz entender que um coração triste pode regrar o serviço. Regrar como, Emilson? Pode conter, pode diminuir, pode administrar, pode manipular. Um coração triste pode simplesmente mandar na sua vida de tal forma que você diminui a graça, o amor de Deus, a graça de Deus, e não porque você tem esse poder, mas porque você em si, você manipula esse acesso e não consegue atingir da forma que Deus quer que você atinja. E eu vou trazer um exemplo da igreja em Corinto, que apesar de estar lidando sobre a questão financeira, eu quero trazer administrando no sentido de percebermos que aqui depende do coração. 2 Coríntios capítulo 9, nos versos 6 e 7, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 9, 6 e 7, falando sobre a oferta aos necessitados de Jerusalém, o apóstolo Paulo diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar, com tristeza, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui novamente eu lembro Jesus Cristo, ou me lembro de Jesus Cristo falando: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A gente percebe que Corinto estava se colocando para as ofertas aos necessitados de Jerusalém, mas de repente esquece que tinha se colocado para capitanear esse serviço. Mas o apóstolo Paulo, ele lembra aos da igreja de Corinto, e aí você pode ler o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, você vai perceber exatamente isso. E o que eu quero destacar aqui é que o coração é quem determina exatamente aquilo que você faz para o Senhor. Mas, Emilson, você não entende que Deus pode mover o meu coração? Romanos capítulo 12, verso 1. Coloque o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Esse é o seu culto racional. O coração da igreja de Corinto simplesmente estava esquecendo do que tinha prometido. E aí o apóstolo Paulo lembra, dizendo claramente: faça conforme determina o seu coração. Porque Deus não se apega simplesmente ao seu serviço, aquilo que você faz,
aquilo que você entrega para Ele, mesmo que seja isso em dinheiro, né? Porque na realidade o que Ele está olhando é o seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não faça com pesar, com tristeza, por obrigação. Faça exatamente com alegria. E fazendo com alegria, você vai conseguir entender o que o Senhor quer para você. Mateus capítulo 22, nos versos 35 a 40, e aí a gente vem de novo aqui, né? Porque a fala do apóstolo Paulo tem a ver com a fala do Mestre, tem a ver com a fala de Jesus Cristo, quando ele manda amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aí, como consequência, no segundo mandamento, ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele vai dizer que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja em Corinto, para colocar a sua oferta com alegria, não com pesar, com tristeza, ele está dizendo basicamente a mesma coisa que o apóstolo, que Jesus Cristo diz, já que a gente está falando de amor. A gente está falando de amor aqui. Um coração triste pode regrar o serviço, pode administrar de tal forma que você não faça o que precise fazer, pode manipular de tal forma que você não faça a vontade de Deus como deve ser feita. Se a gente volta para 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Veja que o todo aqui é usado propositadamente com abundância. É usado de tal forma que entendamos que Deus é completo e Ele quer nos exercitar de forma completa na obra dele. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que quando a gente coloca o coração para que Deus faça, Deus faz abundantemente. Abundantemente. Não deixe que o seu coração administre aquilo que você tem para fazer para Deus. Deixe que Deus administre o seu coração. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor como se ele fosse realmente o seu tesouro. E é proposital, estou falando aqui como se ele fosse. Porque é um convite para que você veja o Senhor como o seu tesouro. 2 Coríntios capítulo 8, nos versos 1 a 4, o apóstolo Paulo traz o exemplo da igreja da Macedônia, e aí ele fala aos coríntios, antes de lembrar da oferta que eles tinham para dar, ou que eles tinham prometido, ele cita as igrejas na Macedônia. E aí ele fala exatamente assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. A graça que Deus concedeu. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A gente vê tristeza por causa de sofrimento aqui. Veja, as igrejas da Macedônia eram igrejas no meio de severa tribulação, extrema pobreza. Mas eles transformaram ou transbordaram ricamente em generosidade. E o apóstolo Paulo diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, diz ele.
Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Há alguém aqui, e quando eu falo de alguém aqui, há uma igreja, ou há igrejas que simplesmente suplicam em participar da obra. Seus corações estão realmente colocados diante do seu tesouro, o Senhor. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Percebe-se aqui uma igreja transformada pelo Espírito Santo. Já que se você for para o livro de Atos, você vai perceber o quanto o apóstolo Paulo sofreu nessa área aqui. Atos capítulo 20 relata a segunda viagem do apóstolo Paulo e relata como ele sofreu nessa viagem. A igreja da Macedônia, ou as igrejas da Macedônia, eram igrejas que sofriam tribulações. E essas tribulações eram severas. Foi um povo que realmente percebeu a transformação do Espírito Santo. E eu quero trazer uma ponte já para o nosso próximo ponto. Salmo 51, os versos 12 a 17, falando exatamente de transformação. Salmo 51, 12 a 17, o salmista diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Verso 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E aí, no verso 17, o salmista traz a chave para a gente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aí perceba que alguém que está orando assim é alguém que lá atrás disse: devolva-me a alegria da tua salvação, ou renova-me a alegria da tua salvação. Ele não está pedindo para restaurar a salvação. A alegria tinha sido perdida por causa do pecado. Aqui está alguém que era dominado pela tristeza, pelo sofrimento, porque o pecado assolava em sua vida. Mas entendeu claramente que o Senhor não se agrada de holocaustos e nem de sacrifícios. O Senhor não se agrada de uma tristeza falsa colocada no altar. Para o Senhor, os sacrifícios que agradam a Ele são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não despreza, diz o salmista. Essa fala para a gente, para que a gente entenda que tristeza pode produzir arrependimento. Tristeza pode produzir arrependimento. A tristeza pode afastar a bênção. Pessoas podem ficar tão esmorecidas que se deixam levar pela situação e não percebem a bênção. A tristeza pode conduzir o coração de tal forma que o coração administra, manipula o seu serviço para o Senhor. Mas preste atenção nisso. Tristeza pode produzir arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, nos versos 9 a 10. 2 Coríntios 7, 9 a 10. A gente viu isso a semana passada. A
A gente falou exatamente sobre esse assunto a semana passada. Deus auxilia o abatido. Mas no texto que eu cito agora, o apóstolo Paulo diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, veja como é que o apóstolo Paulo pontua isso. A tristeza que Deus produz, ou segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. No remorso, de repente, não se tem consciência de uma necessidade de transformação de vida. E logo, tristeza em cima de tristeza. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E esse arrependimento é o que leva à salvação. No verso 10, a gente está em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 10, o apóstolo Paulo diz: vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, diz ele, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O apóstolo Paulo chama a atenção à igreja de Corinto, dizendo que a tristeza produz transformação. Por isso, ou por causa do arrependimento, produz transformação. Por causa do arrependimento, a salvação. Ele já havia falado no verso 6, 2 Coríntios 7,6, que Deus consola os abatidos. E a minha oração é que percebamos que tristeza pode levar ao arrependimento. Na fala dos discípulos, naquele momento de quase não fala, a gente percebe que eles estavam tão abatidos que não conseguiam perceber o cenário. Jesus Cristo já havia falado. Eu vou relatar para vocês que vai acontecer. Para quando tudo acontecer, vocês lembrem que eu falei para vocês. Mas eles não conseguiam. E o texto bíblico, na fala de Jesus, claramente diz que todos os abandonaram. Todos o abandonaram. Todos. Não conseguiram entender a figura do Messias naquele momento. Isaías capítulo 57, no verso 15, quando fala do Senhor, quando fala do ungido, do servo sofredor, Isaías 57, 15, o profeta diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Quando o coração se faz contrito, o Senhor dá um espírito novo, um novo alento, um ânimo de espírito. Essa é a fala do Senhor para aqueles que entendem que quando nós entendemos também tristeza como arrependimento em momentos específicos, nós seremos renovados em ânimo, em espírito. O salmista, no Salmo 147, no verso 3, diz que só Ele, somente o Senhor, cura os de coração quebrantado e cura de suas feridas. Cuida de suas feridas.
cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Somente o Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, a minha oração nesse momento tão difícil para o nosso país, é que você entenda que essa tristeza que possivelmente você esteja passando pode ser curada, literalmente pelo Senhor. Coloque seu coração nas mãos do Rei. Coloque o seu coração nas mãos do seu tesouro, o Senhor. E se deixe ser renovado, se deixe ser renovada pelo Senhor, para a honra e glória dele. Caminhando para o final, quero trazer as palavras de Jesus Cristo em Lucas capítulo 4, nos versos 14 a 19. Lucas 4, 14 a 19. Jesus volta para Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. No verso 16 diz que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era costume. Ele levantou-se para ler. No verso 17 é relatado que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, capítulo 61 aqui para nós, nos versos 1 e a primeira parte do verso 2. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E aí a fala de Jesus Cristo é assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa fala de Jesus Cristo, citando Isaías capítulo 61, nos 2 primeiros versículos, é a fala do Messias, do Salvador, do Restaurador. É a fala do que simplesmente olha e consola o abatido. E entende claramente quem coloca o coração nas mãos do Rei. A minha fala para você hoje, querido irmão, amigo, querida irmã, amiga, é que entendamos claramente assim. Entendamos claramente que tristeza pode encobrir bênção de vitória. Que um coração triste pode regrar o serviço do Senhor na sua vida. Pode manipular você. Pode administrar você de tal forma que você não coloca o coração nas mãos do Senhor conforme necessário. Mas a minha oração é que entendamos claramente que tristeza pode ser transformada em arrependimento. Claramente. Eu quero concluir trazendo Lucas capítulo 22, no verso 45 de novo. Porque na fala do evangelista dizendo que os discípulos estavam dominados pela tristeza, está a resposta para nós. Estavam dominados pelo tédio, pelo sofrimento, pela angústia. Angústia, tédio, sofrimento cansam. Se não vislumbramos a luz de Deus em nossa vida, sobra para nós angústia, sofrimento, tédio, falta de sentido. A minha fala, na conclusão, vai em Lucas capítulo 22, nos versos 41 a 43.
Lucas 22, 41 a 43. Jesus Cristo se afasta, toma uma pequena distância, ajoelha-se e começa a orar. Um pouco antes dele voltar aos discípulos, e a fala dele é muito famosa no nosso meio. Se queres, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas ele coloca um contudo. Contudo, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus Cristo se coloca diante do Senhor, ele entende claramente que não é a vontade dele, mas a do Senhor. O texto bíblico diz que logo após apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E a minha oração é que você seja fortalecido nesse momento, fortalecida nesse momento, pela graça do Senhor, para que você, nesse momento tão difícil, seja abraçado, abraçada pelo amor de Deus de tal forma que se sinta protegido, protegida pelo Senhor. Nós não podemos estar juntos hoje para participarmos da ceia, mas em breve estaremos, porque há tempo para tudo. E o Senhor está providenciando tempo específico para nós. Vamos orar. Deus, eu quero te adorar nesse momento. Eu quero te agradecer nesse momento, pois tu és o único digno de receber toda a honra, louvor e glória. Pai, nós temos pedido dia após dia, incessantemente, pelo mundo que jaz no maligno, pelo mundo que está sofrendo com o mal, pelo mundo assolado por um vírus que mata muitas pessoas nesse momento. Nós pedimos pelo mundo, Senhor, porque sabemos que tu amaste o mundo de tal maneira que desse teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E a minha oração continua nesse sentido, Senhor. Tende misericórdia do teu povo que sofre nesse momento. Tende misericórdia de pessoas que sofrem sem terem aparelhos para lhe restituírem a respiração. Tende misericórdia de pessoas que sofrem no meio dos corredores dos hospitais, em cima de macas, sem terem atendimento digno. Tende misericórdia, Senhor, de pessoas que não têm leito para serem atendidas. Tende misericórdia de pessoas que morrem abandonadas nas suas casas, porque a saúde do país não está dando conta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor dê sabedoria aos líderes políticos nesse momento, para que eles entendam o que o Senhor quer para a vida deles e para as nações que eles administram. A minha oração é que o Senhor esteja conosco, com a sua igreja, ministrando como a igreja pode derramar do amor de Deus sobre os mais necessitados nesse momento, para que a igreja entenda que a tristeza pode abater de tal forma que afasta a bênção, que um coração triste pode simplesmente manipular, regrar o serviço de Deus na vida, deixando de fazer aquilo que o Senhor pede que seja feito pelo seu povo. A minha oração é que a igreja entenda claramente que tristeza produz arrependimento.
tende misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor sempre resplandeça o seu rosto sobre nós, sobre sua igreja. Que o Senhor derrame cada vez mais o seu amor sobre nós, para que nós derramemos sobre os mais necessitados. Que o Senhor nos dê ou nos renove as suas misericórdias diariamente sobre nós, derramando paz, saúde, amor, misericórdia, unção. Assim eu oro para a sua honra e glória no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor mantenha você no caminho estreito para a honra e glória dele, e que o Senhor derrame da sua paz para que você consiga enfrentar todos os problemas, todos os sofrimentos, porque eu entendo claramente que a paz é o árbitro dos nossos corações. Que o Senhor lhe derrame unção para que você tenha a palavra certa no momento certo para o coração do abatido, do mais necessitado. Deus o abençoe.